Olá, eu sou Lorena, aluna da Uninassal, e hoje eu vou estar aqui explicando para vocês como funciona o processamento de dados. O processamento de dados é uma tarefa conjunta do hardware com o software. A entrada de dados acontece através do hardware, que coleta na sua memória e distribui para o processador. Posteriormente, esse processador vai distribuir para o software, encarregado de fazer a recepção, análise e tratamento, e posteriormente dar a saída em informações que vão gerar o conhecimento. Mas espera aí, o que é hardware? O que é software? Hardware é a parte física, a parte tangível, a parte que você pode tocar. Já o software são os programas ou aplicativos que estão instalados na sua máquina. Agora vamos entender um pouco mais sobre o que são dados, informação e conhecimento. Dados é qualquer indício ou registro que permita identificar alguma característica de uma entidade ou até mesmo de um evento. Informação é o significado que aquele conjunto de dados tem para alguém. E o conhecimento é a capacidade de estabelecer relações dentro de um conjunto de dados e desse conjunto com outros conjuntos de dados e informações já pré-existentes. Nossa, que difícil. Mas como assim? Vamos para o exemplo prático. Dado: 12 graus Celsius. Outro dado: velocidade: 85 km por hora. Informação: o que seria informação sobre esses dados? 12 graus Celsius em Lisboa e velocidade do vento 85 km por hora em Lisboa também. Então, o que seria o conhecimento sobre essas informações que vieram daqueles dados? Se está marcando 12 graus Celsius com uma velocidade do vento a 85 km por hora e estamos em novembro, é provável que chova. Entenda que temos os dados coletados, a informação que advém desses dados e uma certa informação pré-existente, que no caso seria estamos em novembro. E a partir disso eu pude gerar um conhecimento. Percebe que com o exemplo tudo fica bem mais simples? Bom, mas o que é ciclo de processamento de dados? O processamento de dados é a reestruturação ou reordenação de dados por pessoas ou máquinas para aumentar sua utilidade e adicionar valores para determinada finalidade. O processamento de dados ele consiste em etapas básicas de entrada, processamento e saída. Esses 3 passos constituem o ciclo de processamento de dados. Na etapa de entrada, a entrada em si dos dados é preparada em formas adequadas para o processamento. Essa forma ela vai depender da máquina de transformação. Na etapa de transformação, os dados de entrada são alterados para produzir uma forma mais útil. Como exemplo disso, a gente vai ter um resumo mensal de vendas, por exemplo, de uma empresa. Ele pode ser calculado a partir dos pedidos de venda em si, não é verdade? E por fim, a etapa de saída. Aqui, os resultados do processo da etapa de processamento são coletados. E a forma especial dos dados de saída depende da utilização desses dados. Mas aí você se pergunta, como assim? Vamos para o exemplo. Como exemplo, usaremos um livro. E se eu quisesse escrever um livro? Na etapa de entrada, eu iria registrar os dados através do teclado, que seria o meu hardware de entrada. Já no processamento, a CPU transformaria a minha entrada em um documento de texto pelo Word do pacote Office, que seria o nosso software, e armazenaria no meu disco rígido, que seria nosso hardware. E a etapa final seria a etapa de saída, onde seria feita a impressão do livro através da impressora, que é nosso hardware de saída, e assim terminamos nosso exemplo sobre o processamento de dados. Ficou bem fácil de entender, né? E para finalizar, vamos falar dos 4 tipos de processamento de dados mais conhecidos: o processamento em batch, o processamento online, processamento offline e o processamento em tempo real. Um exemplo do processamento em batch é cartões de crédito e débito para comerciante. Os dados são transmitidos diretamente ao servidor central da empresa,
mas são agrupados em lote e armazenados para serem processados em um horário previamente programado. No processamento online, um exemplo disso é compra de crédito de celular. Ele é um processamento que acontece no momento exato em que sua ocorrência é registrada. No processamento offline, os dados que entram são armazenados num dispositivo temporário, que pode ser um smartphone, um cartão de memória, etc., sem conexão com a internet, até que possa, em um determinado momento, ser transmitido para a base de dados. E por último, no processamento em tempo real, temos o exemplo do GPS. Ele é o processamento imediato e sequenciado de registros, ou seja, ele vai processando informações do trajeto ao longo da jornada do veículo e liberando as orientações necessárias para o direcionamento. E assim encerramos nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!